Vamos mais a essa leitura e falar apenas um pouquinho. A terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Muito bem, Apocalipse 4, 7. Essa vinheta é original do pastor Joaquim Gonçalves Silva, e quando ele parou de usar, eu comecei a usar em Franca. Faz muitos anos, mas faz muito tempo que eu parei de usar também, certo? Tudo tem o seu tempo, né? Acho que as pessoas agora chegam, não é pela propagação de uma vinheta bonita, mas pela palavra revelada. Amém. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Amém. Pode sentar. Vocês todos conhecem, com respeito a estes animais. Isto eram poderes da parte de Deus para combater o poder do anticristo, o poder inimigo. E Deus vem fazendo esse trabalho desde o princípio. O rosto de leão, irmão Brana diz que foi no tempo primitivo, tempo dos apóstolos, foi o rosto de um leão, significa a palavra original. E depois veio o rosto de boi, foi o sofrimento dos irmãos nas eras das trevas, que mataram milhares de irmãos, porque eles criam na palavra daquele dia. E depois aparece o rosto de homem, que é o período de Lutero, podemos pôr Wesley, alguns homens daquele dia, mas Deus tinha um homem, que era Lutero, para trazer a mensagem. É a astúcia, o homem, ele é astuto. Por isso Deus usa na Bíblia o rosto de homem também, depois de animais. Ele traz o rosto de homem e depois ele volta a animal outra vez, que é a águia. Ele volta a manifestar uma águia. O que eu quero falar mais, não é tanto eu, né, o que o irmão Brana ensina, eu tenho aqui a mensagem, essa mensagem é um apanhado de parágrafos, e que foi tirada, tem vários parágrafos tirados, eu restaurarei nos últimos dias. Eu quero ler para vocês, porém agora se apresenta a era da águia. Enquanto estavam a do leão, muito bem, que é a original, logo vem os demais rostos, o rosto de boi, que é o sofrimento dos irmãos pela verdade. E logo vem Lutero, trazendo também a astúcia do homem para poder vencer a Igreja Católica e trazer a mensagem do dia. E no dia que Lutero foi usado para trazer a mensagem, ainda tinha muita bagatela. O homem ainda estava com o cachimbo na mão, não tinha separado do pecado. Mas Deus teve que levantar Wesley para poder separar o homem do pecado, trazendo a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas nenhum destes puderam trazer a revelação. A revelação só vem através de uma águia. A águia, ela enxerga mais alto. Agora você vai ver, se você é águia, e quem está me ouvindo, pode ser até contrário ao que eu estou pregando, você vai se identificar com águia, ou com abutre, com urubu, com falcão. Você pode se identificar com
cada ave desta. Porém, agora se apresenta a era da águia. Agora era a era do irmão Brana, a era da águia. E Deus sempre compara seus profetas com águias. A águia sobe tão alto onde nenhum outro animal lhe pode tocar. Não somente pode chegar a essa altura, mas é feita para esta posição. Se você chegasse a uma altura que não enxergasse, não adianta nada. Ela chega àquela altura, mas ela enxerga a mínima coisa movendo na terra. Então o cristão ele pode chegar a uma grande altura, mas ele enxerga o que Deus está fazendo na terra. Você tem que estar vendo o que Deus está fazendo na terra e fazendo no seu dia. Você é uma águia, como William Branham foi uma águia. Agora, a igreja do último dia, ela é uma águia. Ela foi gerada exatamente por uma águia. E essa águia foi revelada, revelou toda a palavra. E aquilo que esta águia revelou, os demais não puderam acompanhar aquela revelação. Pois vocês podem dizer, eu creio, eu acho bonito, eu me simpatizo com a mensagem de William Branham, mas viver essa mensagem, você tem que ser uma águia, para você subir acima das denominações e ver o que Deus está fazendo na terra quando os homens não podem ver. Mas você passa a ver. Muitos chegam a uma altura fora do normal, porém logo não podem ver onde estão. Você pode notar que muita gente que já estiveram conosco foi maravilhosamente abençoada. São pessoas que chegaram a uma altura fora do normal, na verdade, porém logo não pode ver onde estão. E por não poder ver onde estão, regressam à primeira e segunda etapa. Muitos regressam até às denominações, porque eles subiram até fora do normal, mas não puderam ver onde estavam. Você não pode confundir com a fraqueza de um homem, com a fraqueza de uma irmã, de um irmão, de um pastor, de um diácono. Você não pode confundir. Você tem a revelação da palavra de Deus. Isto é o mais importante para a sua vida. E você olhar para que você não caia como eles caíram. Certo? Tem que olhar nisso. Então sobe fora do normal, mas não vê, não vai adiantar nada. Portanto, de nada lhe serve subir. Tem gente que sobe, eu escuto algumas palavras de alguns homens, né? É porque eu gosto de ouvir alguém que tem entendimento sobre um certo ponto. Não tem entendimento sobre tudo, mas tem sobre um certo ponto. Vale a pena. Aqui a gente ouve e fala, mas que benção, né? O homem tem uma facilidade para transmitir o recado, mas não sabe o nome do Pai. Não sabe o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E olha, não são homens como nós, de quarto ano, de primeira série. Não, são homens formados, são teólogos, gente que lisou o banco de seminário, cadeira de seminário, e sabe falar, sabe convencer, porque aprendem nessas cadeiras isso, aprende a falar, aprende a convencer, mas não tem revelação. Não adianta nada. Mas eu admiro a sabedoria deles também, porque cada um chegou a um ponto. Se você chegou a crer na mensagem primitiva, foi maravilhosa. Mas depois da mensagem primitiva, ela veio decaindo, porque os apóstolos morreram, e aí outros homens entraram, como Paulo já dizia, lobos vorazes vão tomar conta do rebanho. Depois da minha partida, diz Paulo, e foi uma verdade. Irmão Branham, depois da partida dele, o que tomou conta foi lobos vorazes, tomando conta depois da partida do irmão Branham. Isso tem acontecido em todo o tempo. E qualquer tempo, se eu partir e você partir, os lobos já estão aí, vorazes, prontos para devorar o seu ministério.
Entende? É o que eles estavam fazendo no tempo de Paulo, e Paulo estava avisando, ó, isso vai acontecer. No tempo de Brana, isso também foi pregado, isso já aconteceu. E aqui no nosso tempo, já, eu acho que é porque nós estamos no fim, já está acontecendo em vida mesmo. Lobos vorazes, pessoas que tentam enganar o rebanho para poder destruí-los. Enganadores. Agora, subiram, ninguém pode duvidar que eles subiram no aprendizado. Eles tiveram um bom ensinamento, mas aprenderam? Não, eles são como aquelas mulherinhas que ouvem sempre, mas nunca aprendem a mensagem de Deus no dia. Esse é o tipo de pregador, de homem, de mulher, que a gente vê nesse tempo. Eles têm um bom aprendizado, mas não têm revelação. E eles, por não ter revelação, tudo que eles têm, eles jogam fora. Porque eles não têm revelação, tudo que tem joga fora, porque eles querem tudo novo deles. E o deles mesmo é só corrupção. Não posso nem tocar nessas coisas, né? Se um corvo ou um falcão tratasse de subir com uma águia, nós já tivemos muito corvo no nosso ministério, muito falcão, que tentou subir. Eles tentaram subir no novo nome, caíram, esborracharam. Outros tentam subir na mensagem de um só homem, tentaram subir em João, caíram de João. Caíram de uma só pessoa. Mas eles subiram, desintegraram. Assim como o falcão, assim como o corvo, que é comedor de carniça, eles não podem ficar com a palavra do dia. Eles têm que comer outras coisas, porque a palavra do dia não vai os alimentar. Mas eles aprenderam a subir. Sobe, mas desintegram. Tem que estar preparado para esta pressão. Quando você ouve esta mensagem da águia, você tem que estar preparado para esta pressão. A revelação foi dada de toda a palavra, através do sétimo anjo, nosso precioso irmão Brana. Foi dada através dele. E as pessoas não suportam esta pressão, não estão preparadas para esta pressão, então elas desintegram. Esse é o problema hoje. Muitos não estão preparados para tal pressão e se arrebentam quando se põem a saltar. Aí lembra daquele parágrafo que o irmão Brando diz: pulo e grito e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos trovões. E a gente já sabe que os trovões foram revelados nos 7 selos. Perguntas e respostas 478. O desvelar 273 a 278. Está tudo revelado, mas eles subiram a um certo ponto, mas não podem receber esta revelação. Só pulam e gritam, mas não recebem nada. Joga o que tem fora. Quando eles deveriam preservar, se é revelação, foi Brana que pregou, foi a águia que trouxe isso para nós. Isso daqui não foi qualquer homem que nem eu, que sou apenas um pastor, mas isso daqui foi uma águia. A águia é um profeta. É um profeta. Deus considera, chama os seus profetas de águia. Então isso aqui foi uma águia que ele voou alto. Na primeira e segunda etapa, o profeta voou baixinho. Todo mundo acompanha o profeta na primeira e segunda etapa. Cura divina, discernimento, todo mundo acompanha ele. Mas quando ele voou alto, na revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7, e que Deus deu este livrinho aberto para ele, já desceu do céu com o livrinho aberto, e deu para o sétimo anjo, e o sétimo anjo revelou este livrinho para que nós pudéssemos ter condições de comer este livro, comer esta revelação, comer esta luz. E o que foi que William Branham revelou? Olha nos selos. Os selos é uma coisa que o povo não entra neles,
Por quê? Porque aquilo ali é comida de águia. Você tem que ser águia para poder voar, comer, olhar, perceber e saber. Isso é verdade. Eu não posso viver sem este alimento. O único alimento que pode nos manter hoje é da águia. Nós temos uma águia, um profeta. É o alimento dele, mas está onde? Escondido na terceira puxada. Esse alimento está escondido na terceira etapa, na terceira puxada. Assim como todo segredo estava escondido atrás do véu, e Jesus veio e rasgou o véu, porque era o tempo do alfa. Agora todo segredo estava escondido atrás de Apocalipse 10, de 1 a 7, e Deus veio, William Branham, e rasgou o véu, para que os eleitos deste dia pudessem ver estes mistérios revelados. Agora você é essa águia, você é esta águia, você não quer ser melhor que os outros. Gente, o urubu não pode fazer nada, o corvo não pode fazer nada. Entende? Ele não pode fazer nada perto de uma águia. Para começar, ele não tem culpa de ser urubu, comedor de carniça. Ele não tem culpa de ser um falcão, que parece com a águia, sobe, sobe, sobe. Aí a águia vai embora e ele fica ali, não posso subir mais. Não vejo um só homem, não vejo João, não vejo mais nada. Não tem vista, eu estava pensando em falar a vista da águia. Eles não têm vista suficiente, olhos suficientes para enxergar. Como a águia tem uma agucidade tremenda em seu olho para poder enxergar as coisas mínimas aqui na terra. É o que o irmão Branham diz. E se uma águia natural, animal, faz isso, um pássaro faz isso, uma águia, homem, mulher, espiritual, também pode subir e olhar e ver a mensagem de um só homem, ver a mensagem de João. Temos que olhar e ver esta mensagem, porque é tempo de profetizar outra vez. Irmão Branham não podia profetizar, Deus disse para ele: vai embora, seu tempo acabou, vamos embora, não diga a ninguém sobre a terceira puxada. E aí chegava o tempo que Deus ia mandar isso para nós. Nós cremos que Deus já mandou. Quem sabe alguém está esperando ainda, mas nós cremos que Deus já mandou. Amém? Então não vamos nos preocupar com o corvo. Cada um tem uma resistência corporal, alimentar, certo? Você vai ver o danado corvo do urubu, você vai ter que perder o alimento, estragar o alimento para ele poder achar. Estragou, ele tem uma forma de encontrar percepção do cheiro. Fedeu é com ele mesmo. Quer dizer, toda mensagem que passou do tempo, ela fedeu, ela estragou. Ela passou do tempo, até com o irmão Branham mostrou isso, que não era mais a primeira e segunda etapa, agora era a terceira, e esta não era para dizer para ninguém. O que Deus pensou nisto? Não diga a ninguém, sendo que aquele homem que estava na terra era o profeta, era a águia, era o incumbido de fazer isso, de revelar essas coisas. E Deus fala para ele: não diga a ninguém. Ele pregou tão claro e não disse para ninguém, porque ele sabia que ia chegar um tempo que teria umas águiazinhas. Nós não somos outra coisa senão a águiazinha. A águia que vê, percebe o alimento do dia fresco. A terceira puxada, você tem que percebê-la fresca. Se você disser: eu volto para o tempo do irmão Branham não disse a ninguém: você é um falcão. Você não come a terceira puxada no tempo do irmão Branham, porque Deus disse para ele: não diga a ninguém. Vocês conhecem a mensagem mais do que eu, só que vocês nasceram para combatê-la. Vocês nasceram para poder falar contra ela, porque vocês não gostam da pessoa que prega para vocês. Vocês queriam ser esta pessoa, mas vocês não são. Amém.
falcão, e nós temos um monte de falcão, certo? Irmão Brana continua aqui, deixa eu para mim encerrar que eu não quero ir longe. Se um corvo ou um falcão tratasse de subir com a águia, se desintegraria. Muitos não estão preparados para tal pressão e se arrebentam quando se põe a saltar. Ele se arrebenta e joga tudo que ele tem fora, se arrebenta, explode. Tantos anos perdido. Mas vai ver, o que são? Filho, não deu conta de carregar a mensagem. Necessitamos desta preparação. Quando chegamos a esta altura, tendo a vista de águia, não adianta nada você ler os 7 selos se você não tem o olho da águia. Ei, eu tenho 7 selos em casa, mas e o olho da águia? Você tem 7 selos, mas você tem olho de falcão. Então é que você tem 7 selos, mas você tem bico de corvo. Não estou xingando ninguém, não. O irmão Brana diz isso, é tão claro. Ele diz, tendo a vista de águia, então se pode ver o que vem. Não só o que era a primeira e segunda etapa, mas o que vem. Irmão Brana, no 7º selo, chegou a dizer assim, a terceira etapa, o que vem. Ele não sabia naquele dia o que era. Precisou passar do tempo, do dia, para depois o irmão Brana dizer, a terceira etapa foi. Porque no dia você sabia pouca coisa, a palavra falada faz parte da terceira puxada. Aquela palavra falada, a irmã Hatmuser, faz parte da terceira puxada. A cura da irmã Brana faz parte da terceira puxada. Isso é um lado que as pessoas viram e creram. O esquilo faz parte dessa terceira puxada, a criação de esquilo. Tudo faz parte da terceira puxada. Mas a terceira puxada, aquilo que é a essência da terceira puxada, é a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Os ungidos dos últimos dias, 262, tradução da voz de Deus. Agora, isso é fácil para uma águia. Irmão Brana pregando aquela semana, e na expectativa, estou esperando que apareça uma águia que diz, eu vejo. Né? Naquele dia pregando os selos. A hora que ele foi pregar perguntas e respostas, o 6º selo no final, ele já estava esperando alguém que visse. Na pergunta e resposta, no início, ele diz, o que tem sido pregado esta semana, eu sei que vocês não têm visto. Cadê o olho de águia? Uma águia pregando e não tendo águias para ouvir, águias para perceber, águias para dizer, isso é verdade, eu vejo isso. Não estava tendo águia. Isso é ministério de William Brana. Eles até dizem assim, irmão Brana, isso é muito difícil de se dizer. E dizer, mas é verdade. Vocês não estão vendo o que está acontecendo esta semana, que era a semana da revelação dos 7 selos. Então se pode ver o que vem quando você tem olho de águia, se sabe o que tem que fazer. Agora a era da águia o revelou. A era da águia o revelou. Essa era de águia foi prometida em Apocalipse 10, 7. Malaquias 4, 5, que estaria aqui, correto. E nós podemos ver a era da águia no tempo do irmão Brana. Olhos de águia. O que viu irmão Brana? Tanta coisa. Que irmão Brana tinha até vontade de levar o que ele tinha para os judeus. Porque ele sabia, o ministério que eu tenho, se eu chegar lá e falar com eles, eles vão aceitar o Messias. Mas Deus diz para ele, não é tempo. Ele não pôde ir, não pôde entregar essa mensagem para os judeus, porque era uma mensagem para ser entregue
para nós. A mensagem da águia, esses 4 animais, é dentro desse período gentil, onde Deus está operando os selos e as pessoas não percebem. Logo vem o 5º selo, que é com os judeus, o 6º selo também com os judeus, e o 7º selo foi a vinda do Senhor. O 7º selo não foi o rapto. O 7º selo não será o rapto. O 7º selo foi a vinda do Senhor. É o que o irmão Branham diz. Pai Celestial, continue nos abençoando enquanto nós tomamos esta ceia e que tenhamos olhos de águias, garras de águias, ações de águias. Cada irmã, cada irmão que participa desta ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.